Crianças cada vez mais precocemente expostas aos tablets e aos celulares e também às outras muitas telas. Pode parecer uma muleta muito boa para os pais, para que as crianças fiquem quietas, mas pode trazer um grande prejuízo para as crianças. Já se sabe que pode causar dependência e é sobre isso que a gente vai falar com a Gabriela Almeida, que é psicóloga para pacientes adultos e infantis e gentilmente recebe o Simples Assim. Muito obrigada, viu, Gabriela, por atender a gente. Dependência, síndrome da dependência de tela, esse é o termo. Isso já está configurado, é mesmo um problema sério. Sim, é um problema, está cada vez mais presente na vida das pessoas, principalmente das crianças. Existem várias outras nomenclaturas, mas o foco seria essa dependência em relação à tecnologia, tanto telas relacionadas a games quanto celular. A criança fica ali prestando atenção por muito tempo, envolvida num jogo, num vídeo, em qualquer outra coisa. Sim. E a idade? Eu falei cada vez mais precocemente. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eles só iam ter acesso a celulares ou tablets a partir dos 10, 12 anos. Hoje a gente já vê que crianças com menos de 2 já estão com seus celulares e assistindo com muita atenção. Sim, que é completamente errado. E aí? Nessa situação, o que os pais costumam fazer? O quietar a criança, né? O tentar amenizar a euforia, as brincadeiras, tanto para momentos de interação em relação à família, quanto a amigos em restaurantes, enfim. O ideal é a criança só ter acesso a esse tipo de informação, à tecnologia, a partir dos 18 meses. Então é uma realidade totalmente distante do correto, né, o que a gente está vivendo. Mas qual é o prejuízo? A gente falou dependência, né? Mas existe mesmo essa dependência? Qual é o prejuízo para o cérebro da criança ou para o desenvolvimento neurológico da criança? Existe um prejuízo porque, diferente do adulto, a criança está num processo cognitivo de formação. Então o cérebro não está totalmente preparado para receber esse tipo de estímulo, como luzes, como a tela, os sons, cores. Então a criança ela começa tanto a ter prejuízos cognitivos relacionados à atenção, à capacidade de raciocínio, quanto prejuízos comportamentais. Ela fica menos paciente, a criança ela vai começar a desenvolver birras mais frequentes, porque ela tem baixa tolerância à frustração, ela não consegue esperar. Como você disse antes, bem antigamente, as crianças elas não tinham acesso, então elas conseguiam desenvolver o poder de espera e assistir um desenho, sabia que o desenho era às 3 horas e que o próximo episódio ia ser somente no outro dia. Hoje não, hoje é tudo muito sequencial, então a criança ela não tem essa pausa, é muito imediatismo. E o tempo que se passa também, né, Gabriela? Sim. Então, se eram alguns minutos, agora são horas. Horas. Foi feita uma pesquisa em 2019, os adultos ficam em média 5 horas por dia no celular. E muitas crianças hoje que são dependentes da tela, nesse histórico é perceptível que os pais também têm essa dependência da internet. Isso. Já se estabeleceu há uns 2 anos que existe sim essa dependência, né? A independência da internet, seja para jogo ou para qualquer outra situação. E agora a gente está sabendo que essa exposição é prejudicial para o desenvolvimento das crianças. A gente fala de criança, mas essa dependência de tela atinge todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias. Tanto em relação às redes sociais, como likes, as pessoas elas ficam cada vez mais compulsivas em relação a essa necessidade de atenção, como as crianças em jogos, em assuntos infantis. Hoje até mesmo nas escolas, feito programas para tentar introduzir a tecnologia de uma maneira saudável. Então, em relação às idades, né, até os 18 meses, o ideal é não expor a criança a esse tipo de tecnologia. Entretanto, quando os pais decidirem fazer o uso da ferramenta para tentar auxiliar a criança... babá eletrônica, vamos chamar assim.
O ideal é encontrar conteúdos que vão ajudar cognitivamente essa criança, tanto em relação à cognição quanto à linguagem. Então, o ideal é os pais fazerem esse acompanhamento e monitorar o que as crianças vêm, esse conteúdo que as crianças vêm acompanhando. Então, vamos dizer, a partir de 1 ano e meio, 2 aninhos, monitorando, mas com que tempo de exposição? Existe uma medida segura, Gabriela? O ideal é 1 hora por dia, com crianças até 4 anos. A partir daí, 2 horas. E assim, gradualmente. O que é totalmente fora do que a gente vivencia hoje. A gente fala muito que os pais hoje sem tempo nenhum até para estar junto com os filhos. Mas de repente esse tempo junto sem o celular, não é isso? Sim, sem o celular. Muitas vezes a criança ela começa a depender da tecnologia por conta dessa dependência dos pais. Então a criança ela quer interação, independente da forma como é essa interação. Ela quer estar perto dos pais. E aí a criança vê o pai ou a mãe no celular em relação ao trabalho, respondendo e-mails, enfim. E a criança ela briga, ela faz birra porque ela quer a atenção do pai. Então muitas vezes os pais ficam bravos com a criança porque eles não têm tempo para tecnologia e a criança acaba sendo introduzida nesse meio tecnológico por conta dessa falta de tempo, né, dos pais. Então a gente tem que estar muito vigilante. Sim, muito vigilante. E eu até costumo falar que quem acha que o celular vai acalmar a criança, ou aqueles pais que não têm paciência com as crianças, talvez não seja o momento de serem pais. Então a criança vai sim fazer birra, ela precisa brincar, ela precisa interagir, ela precisa ter essa atenção direta, né? Essa interação social e não tecnológica. Então os pais que queiram distrair os filhos, arrumem brincadeiras lúdicas que façam juntos sem tecnologia. Sim, sem tecnologia. Manual, porque a criança ela fica viciada tanto em relação ao conteúdo quanto ao objeto, né? De ter o objeto, de ter o aparelho em mãos. Então o ideal é atividades manuais, com os bebês, jogos lúdicos da idade. Então é fazer esse acompanhamento lúdico com a criança de acordo com a faixa etária. Porque a gente está falando aqui só dessa questão neurológica e do desenvolvimento cognitivo, sem contar do problema que pode dar nos olhos e em outras situações que nós não vamos falar aqui porque o nosso tempo acabou. Mas eu agradeço muito mesmo, viu? Imagina. Por falar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço.